Marina sempre soube que chegaria o dia em que precisaria desaparecer. Não de forma dramática, não como nos filmes onde pessoas fogem de credores ou ex-cônjuges violentos. O dela era um desaparecimento mais sutil, mais necessário. Aos 42 anos, depois de uma carreira exaustiva como advogada corporativa em São Paulo, depois de um divórcio que drenou não apenas suas economias mas também sua fé na humanidade, depois de perder a mãe para um câncer silencioso que a consumiu em 6 meses, Marina simplesmente não conseguia mais. Não conseguia mais acordar naquele apartamento de vidro no Itaim, não conseguia mais fingir interesse nas reuniões intermináveis, não conseguia mais sorrir educadamente quando perguntavam como você está. A resposta honesta, estou me desfazendo por dentro, nunca era bem-vinda. Antes de continuar, preciso saber, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Foi durante uma insônia particularmente brutal, às 3 da manhã de uma terça-feira qualquer, que Marina encontrou o anúncio. Uma casa nas montanhas do interior de Minas Gerais, numa região que ela nunca tinha ouvido falar, a 20 quilômetros da cidade mais próxima. As fotos eram ruins, tiradas com um celular antigo que deixava tudo desfocado, mas isso não importava. O que importava era a descrição. Propriedade isolada, cercada por mata nativa, sem vizinhos próximos, ideal para quem busca paz e privacidade. Paz. A palavra pairou na tela do computador como uma promessa. Marina tinha esquecido o que era paz. Nos últimos 5 anos, sua vida tinha sido uma sucessão frenética de audiências, compromissos, obrigações, até que tudo desmoronou de uma vez. Ela ligou para o corretor assim que amanheceu. O homem, um senhor de voz arrastada e sotaque caipira, parecia genuinamente surpreso com o interesse. Olha, dona Marina, vou ser franco com a senhora. A casa tá lá há anos sem ninguém. O antigo dono faleceu e os herdeiros só querem se livrar dela. Tem bastante coisa para arrumar, mas a estrutura é boa, sólida. Marina nem pechinchava. Fez uma oferta generosa, pagou à vista com o dinheiro que tinha conseguido na partilha dos bens, e em 3 semanas estava com as chaves na mão. Não visitou a propriedade antes. Não quis. Tinha medo de que, se visse as imperfeições, as rachaduras, a realidade, mudasse de ideia. E mudar de ideia significaria continuar onde estava, e isso era insuportável. A viagem até a casa levou 8 horas. Marina dirigiu sozinha, seu carro carregado com o essencial, roupas, livros, seu laptop, alguns objetos sentimentais que não conseguiu abandonar. Deixou para trás a maior parte de sua vida anterior, doando móveis, vendendo quadros, distribuindo eletrodomésticos para qualquer um que quisesse. Era libertador, de certa forma, reduzir toda uma existência a 3 malas e 4 caixas. Conforme a estrada asfaltada dava lugar à terra batida, e a terra batida se tornava pouco mais que uma trilha entre árvores, Marina sentiu algo próximo de excitação. Ou talvez fosse terror. Era difícil distinguir. A casa surgiu no fim da tarde, banhada pela luz dourada do sol que descia atrás das montanhas. Era maior do que parecia nas fotos, uma construção antiga de 2 andares com varandas amplas e janelas de madeira pintadas de azul desbotado. A tinta descascava em vários pontos, revelando o reboco cinza por baixo. O jardim estava completamente tomado por mato alto, e havia telhas quebradas no telhado. Mas tinha algo nos olhos de Marina quando olhou para aquilo tudo, não era decepção. Era reconhecimento. Como se a casa, em sua decadência silenciosa, refletisse exatamente como ela se sentia por dentro. Carregou as malas para dentro enquanto o sol terminava de se pôr. O interior cheirava a mofo e tempo parado. Havia móveis cobertos por lençóis brancos que tinham ficado cinza de poeira. O piso de tábuas corridas rangia sob seus pés. Na cozinha, uma mesa de madeira maciça ocupava o centro, e um fogão a lenha antigo dominava uma parede inteira. Marina abriu uma garrafa de vinho que tinha trazido, não havia copos limpos, então bebeu direto da garrafa. Sentou-se no degrau da varanda dos fundos e observou a escuridão engolir a paisagem. O silêncio era absoluto. Não havia carros, nem vozes, nem o zumbido constante da cidade. Apenas o canto distante de algum pássaro noturno e o vento nas árvores. Vou recomeçar aqui, disse em voz alta, apenas para quebrar o silêncio. Sua voz soou estranha, pequena demais para todo aquele espaço vazio. Terminou o vinho e entrou. Havia trazido um saco de dormir, e o estendeu no chão da sala, sobre um tapete empoeirado. Deitou-se ali, exausta da viagem e de tudo que tinha deixado para trás.
Fechou os olhos, e pela primeira vez em meses, dormiu profundamente. Foi o som que a acordou. Não sabia que horas eram, estava escuro ainda, aquela escuridão espessa do campo onde não há luz artificial para quebrar a noite. O som vinha de cima, do segundo andar. Passos. Lentos, deliberados, atravessando o corredor do andar superior. Marina ficou completamente imóvel dentro do saco de dormir, o coração disparado. A casa estava vazia quando ela chegou. Tinha certeza. Tinha verificado todos os cômodos, abrindo portas, espiando dentro de armários. Não havia ninguém. Os passos pararam bem acima de onde ela estava. E então, quebrando o silêncio da noite, uma voz feminina, suave mas perfeitamente audível, disse: "Bem-vinda." Marina não se mexeu por longos minutos após ouvir a voz. Seu cérebro travou entre o pânico e a tentativa desesperada de racionalizar o que acabará de acontecer. Talvez tivesse imaginado. Talvez fosse o vinho, a exaustão, o estresse acumulado de meses se manifestando em alucinações auditivas. Mas os passos tinham sido reais. Ela tinha sentido as vibrações através do assoalho de madeira, tinha ouvido o ranger distinto das tábuas antigas sob o peso de alguém caminhando. Lentamente, Marina saiu do saco de dormir. Seus movimentos eram cautelosos, controlados, como se qualquer som brusco pudesse desencadear algo terrível. Procurou às cegas por seu celular, mas a tela permaneceu escura quando tentou ligá-lo. Sem sinal. Claro que não teria sinal ali, no meio do nada. Deveria ter pensado nisso antes. Deveria ter pensado em muitas coisas antes de se isolar assim, tão longe de tudo e todos. A casa estava imersa em um silêncio opressivo agora. Marina ficou parada no centro da sala, respirando devagar, tentando ouvir qualquer indicação de movimento no andar de cima. Nada. Apenas o vento lá fora, fazendo as janelas velhas estremecerem levemente em suas molduras. Ela considerou suas opções. Podia correr para o carro e ir embora. Mas ir para onde? A estrada de terra era traiçoeira mesmo de dia. À noite, sem conhecer o caminho, seria suicídio. Podia trancar-se em algum cômodo e esperar o amanhecer. Ou podia subir e enfrentar quem quer que estivesse lá em cima. Marina nunca tinha sido covarde. Essa característica tinha feito dela uma advogada temível nas cortes, capaz de enfrentar júris hostis e juízes implacáveis sem piscar. Mas isso era diferente. Isso era seu refúgio, o lugar onde ela viera buscar paz, invadido por uma presença desconhecida. A violação era pessoal de uma forma que ela não conseguia articular. Encontrou uma lanterna em uma das caixas que tinha trazido. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando a escada que levava ao segundo andar. Os degraus eram íngremes e rangiam ameaçadoramente. Marina subiu devagar, iluminando cada passo antes de colocar o pé. O corredor superior era longo e estreito, com 4 portas de cada lado e uma no final. Todas estavam fechadas. "Tem alguém aí?" chamou, sua voz mais firme do que esperava. "Eu sou a proprietária desta casa. Se há alguém aqui, preciso que se identifique agora." Silêncio. E então, a terceira porta à esquerda se abriu lentamente. Não foi empurrada, não houve o som de uma maçaneta sendo girada. Simplesmente se abriu, como se uma corrente de ar a tivesse impelido. Marina apontou a lanterna para dentro do cômodo. Era um quarto, com uma cama de casal coberta por um edredom desbotado, um guarda-roupa antigo de madeira escura, e uma penteadeira com um espelho oval manchado. E sentada na cama, iluminada parcialmente pelo feixe da lanterna, estava uma mulher. Marina deu um passo atrás, quase tropeçando nos próprios pés. A mulher não se mexeu. Usava um vestido simples, de cor indefinida na penumbra, talvez branco, talvez bege. Seus cabelos eram longos e caíam sobre os ombros em ondas naturais. Estava de cabeça baixa, as mãos pousadas no colo. "Quem é você?" Marina exigiu saber, mas sua voz saiu trêmula agora. "Como entrou aqui?" A mulher levantou a cabeça lentamente. Seu rosto era pálido, os traços delicados mas marcados por uma tristeza profunda. Seus olhos, quando encontraram os de Marina, eram escuros e infinitamente cansados. "Eu nunca saí", disse a mulher, sua voz aquele mesmo tom suave que Marina tinha ouvido minutos antes. "Eu sempre estive aqui." Marina queria correr. Cada instinto em seu corpo gritava para que virasse as costas e fugisse. Mas seus pés pareciam colados no chão, e uma parte dela, a parte lógica, treinada para questionar e analisar, precisava entender. Isso não faz sentido. A casa estava vazia.
Eu verifiquei todos os cômodos. Nem sempre conseguimos ver o que está diante de nós, respondeu a mulher, com um sorriso triste. Especialmente quando não queremos ver. Você não estava procurando por mim quando chegou. Estava procurando por solidão, por silêncio. Então foi isso que encontrou, até que escureceu e as fronteiras se tornaram mais tênues. Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se no batente da porta, tentando processar o que estava acontecendo. Parte dela ainda insistia que estava sonhando, que nada disso era real. Mas a mulher era sólida demais, sua presença muito tangível. Você é um fantasma. As palavras saíram quase como um sussurro. A mulher inclinou a cabeça, considerando a pergunta. Fantasma é uma palavra tão carregada de expectativas. Eu sou alguém que ficou. Alguém que não conseguiu partir quando deveria. Meu nome é Helena. Vivi nesta casa por 17 anos, morri nela há quase 30. O mundo de Marina cambaleou. Ela tinha vindo para cá escapar da loucura, e estava encontrando uma loucura completamente diferente. Mas enquanto observava Helena, se era mesmo esse seu nome, notou que não sentia medo. Não o tipo de terror visceral que esperaria sentir ao confrontar algo impossível. Havia uma melancolia na aparição, uma solidão que ecoava a sua própria. Por que está aqui? Marina perguntou finalmente. Por que ficou? Helena se levantou da cama, movendo-se com uma fluidez que parecia não pertencer inteiramente ao mundo físico. Caminhou até a janela e olhou para a escuridão lá fora. Porque tinha medo de estar sozinha no que viesse depois. Porque achei que se ficasse, se me apegasse a este lugar, não precisaria enfrentar o vazio. Mas acabei criando meu próprio vazio aqui. 30 anos observando a casa deteriorar, esperando por algo que nunca chegou. Ela se virou para Marina, e havia lágrimas em seus olhos, lágrimas que não caíam, apenas brilhavam. E então você chegou. A primeira pessoa em todos esses anos que veio para ficar, não apenas para visitar ou avaliar. Alguém que entende o que é querer desaparecer. Marina sentiu algo se quebrar dentro dela. Todas as defesas que tinha construído, todas as camadas de racionalização e negação, desmoronaram. Ela deslizou até o chão, as costas contra a parede, e começou a chorar. Chorou pela mãe que perderá, pelo casamento que fracassara, pela carreira que a consumira. Chorou pela mulher fantasma presa em sua própria casa por 3 décadas. Chorou por todas as formas de solidão que existem no mundo. Helena se aproximou e, para a surpresa de Marina, sentou-se ao seu lado. Não a tocou, talvez não pudesse, mas sua presença era estranhamente confortante. Você não precisa desaparecer, Helena disse suavemente. Eu tentei, e olhe onde isso me levou. Desaparecer não é a mesma coisa que curar. Não é a mesma coisa que recomeçar. Então o que eu faço? Marina perguntou entre soluços. Como você sai de um buraco tão fundo que nem consegue ver a luz? Um dia de cada vez. Uma hora de cada vez. E talvez aceitando a ajuda quando ela aparece, mesmo que venha de lugares inesperados. Elas ficaram ali sentadas enquanto a noite avançava, 2 mulheres perdidas de formas diferentes, encontrando na companhia uma da outra algo que não sabiam que precisavam. O amanhecer chegou devagar, pintando o céu com tons de rosa e laranja que se infiltravam pelas janelas empoeiradas. Marina tinha cochilado ali no corredor, acordando em sobressaltos toda vez que seu pescoço pendia desconfortavelmente. Helena permanecerá ao seu lado a noite toda, às vezes falando baixinho sobre coisas triviais, o jardim que costumava cuidar, as receitas que fazia naquela cozinha, o marido que perderá muito antes de sua própria morte, outras vezes simplesmente mantendo uma vigília silenciosa. Quando a luz do dia encheu completamente o corredor, Marina se levantou, suas articulações protestando após uma noite no chão. Helena parecia mais translúcida sob a luz natural, suas bordas ligeiramente desfocadas, como uma fotografia antiga que desbotou com o tempo. Você vai desaparecer quando o sol nascer completamente? Marina perguntou, surpresa com um toque de pânico em sua própria voz. Era absurdo sentir-se apegada a um fantasma após poucas horas, mas a perspectiva de ficar completamente sozinha novamente incomodava mais do que esperava. Helena sorriu, um gesto que iluminou brevemente seu rosto pálido. Não funciona exatamente assim. Eu estou sempre aqui, mas às vezes sou mais presente. Mais capaz de ser vista e ouvida. A noite facilita, as emoções intensas também. E você trouxe muita emoção com você, Marina. Ela preencheu esta casa como água enchendo um recipiente vazio. Marina desceu para a cozinha,
consciente de que Helena seguia, embora seus passos não produzissem som algum. A manhã revelava ainda mais claramente o estado de abandono da casa. Havia teias de aranha nos cantos, manchas de umidade nas paredes, e um cheiro persistente de mofo que faria qualquer pessoa sensata desistir e ir embora. Mas Marina descobriu que não queria ir embora. Talvez fosse teimosia, ou talvez fosse a conversa da noite anterior, mas ela sentiu uma determinação crescer dentro dela. Preciso limpar este lugar, disse em voz alta, mais para si mesma que para Helena. Preciso torná-lo habitável. O antigo proprietário, o Sr. Augusto, costumava contratar alguém da cidade para ajudar com a manutenção. Helena comentou, observando Marina examinar os armários da cozinha. Uma mulher chamada Dona Teresa. Ela ainda deve estar viva. Era jovem na época. Marina pegou seu celular e, para sua surpresa, havia uma barra mínima de sinal. Suficiente para uma ligação. Ela pegou o número do corretor que tinha intermediado a compra e ligou. Depois de várias desculpas pela hora matinal e algumas explicações, conseguiu o contato de Dona Teresa. A mulher atendeu após muitos toques, sua voz rouca de sono. Mas quando Marina explicou quem era e onde estava, houve uma pausa longa e significativa do outro lado da linha. A senhora comprou a casa antiga do Sr. Augusto? Dona Teresa perguntou, e havia algo em seu tom que Marina não conseguiu decifrar. Aquela casa na curva da Estrada Velha? Sim. O corretor mencionou que a senhora costumava trabalhar lá. Estava pensando se poderia vir me ajudar a limpar e organizar. Estou disposta a pagar bem. Outra pausa. Então, relutante, posso ir hoje à tarde. Mas preciso lhe contar algumas coisas sobre aquela casa, Dona Marina. Coisas que o corretor provavelmente não mencionou. Elas combinaram um horário, e Marina desligou com um sentimento de apreensão. Helena estava parada junto à janela da cozinha, olhando para o jardim selvagem lá fora. Ela sabe sobre você? Marina perguntou. Teresa sempre foi sensível. Algumas pessoas são. Ela percebia quando eu estava por perto, mesmo que não pudesse me ver claramente. Costumava deixar flores frescas na casa, mesmo depois que Augusto morreu e não havia mais ninguém para apreciá-las. Eu apreciava. Marina passou as horas seguintes explorando a propriedade com olhos novos. Os 3 hectares de terra eram em sua maioria cobertos por mata, mas havia os restos de um jardim próximo à casa, roseiras que tinham voltado ao estado selvagem, uma horta muito abandonada onde ainda cresciam algumas ervas resistentes, e um caminho de pedras que levava a um pequeno córrego que cortava a propriedade. Era bonito, percebeu Marina. Sob a camada de abandono e descuido, havia beleza. As árvores antigas ofereciam sombra generosa, pássaros cantavam escondidos na folhagem, e o ar era limpo de uma forma que ela tinha esquecido que era possível. Tinha potencial. Tudo tem potencial, pensou, se você estiver disposto a fazer o trabalho. Quando Dona Teresa chegou naquela tarde, dirigindo uma caminhonete velha que cuspia fumaça, Marina estava na varanda da frente, tomando café frio direto da garrafa térmica que tinha trazido. A mulher que desceu do veículo era robusta, de cabelos grisalhos presos num coque apertado, e olhos que pareciam capazes de enxergar através de mentiras e pretensões. Ela estudou Marina por um longo momento antes de falar. Você parece alguém fugindo de algo. Marina não se ofendeu com a franqueza. Talvez. Ou talvez esteja correndo em direção a algo novo. Dona Teresa assentiu, como se essa resposta fosse satisfatória. Elas entraram juntas na casa, e Marina notou como a mulher mais velha fazia uma pausa no limiar, seus olhos vasculhando os cômodos com uma expressão que misturava nostalgia e cautela. Ela está aqui? Dona Teresa perguntou subitamente, sua voz baixa. Marina sentiu seu coração acelerar. Quem? Helena. A primeira esposa do Sr. Augusto. Ela morreu nesta casa há muito tempo, mas sempre tive a sensação de que nunca foi embora completamente. Às vezes, quando eu vinha limpar, sentia uma presença. Nunca com medo, entendem? Mas como se alguém estivesse apenas observando, mantendo companhia. Do canto do olho, Marina viu Helena materializar-se parcialmente próxima à escada, observando a interação com interesse. Ela decidiu ser honesta. Sim, ela está aqui. Eu conversei com ela na noite passada. Esperava descrença, talvez zombaria ou preocupação com sua sanidade mental. Em vez disso, Dona Teresa simplesmente acenou com a cabeça, como se Marina tivesse confirmado algo que ela já sabia. Imaginei que seria assim. Esta casa tem memória, sabe? Pedra e madeira podem guardar coisas, alegrias,
tristezas, os ecos das pessoas que viveram entre suas paredes. Helena era uma boa mulher. Gentil. Ela adoeceu jovem demais, uma doença que os médicos da época não souberam tratar direito. Deixou o marido devastado. As duas mulheres passaram o resto da tarde limpando, embora limpar parecesse uma palavra inadequada para a magnitude da tarefa. Era mais como uma arqueologia, cavando através de camadas de poeira e negligência para revelar o que havia por baixo. Dona Teresa trabalhava com eficiência impressionante para sua idade, enquanto contava histórias sobre a casa, sobre Augusto e Helena, sobre os anos que se seguiram. Augusto tentou continuar depois que ela morreu. Dona Teresa explicou enquanto esfregava uma janela. Mas o coração dele ficou aqui com ela. Ele casou novamente eventualmente, mais por solidão que por amor, mas a segunda esposa nunca se sentiu confortável aqui. Dizia que a casa era sombria, que tinha presenças. Foram embora depois de apenas 3 anos. E Augusto voltou? Marina perguntou. Por um tempo, sim. Mas era como se ele fosse um fantasma também, caminhando pelos mesmos cômodos, perdido em memórias. Quando ficou doente, os filhos do primeiro casamento o levaram para a cidade. Ele morreu num hospital, longe daqui. Acho que essa foi sua única tristeza real no final, não poder morrer na casa que construiu com Helena. Quando Dona Teresa finalmente foi embora, prometendo voltar no dia seguinte com mais suprimentos de limpeza, a casa já parecia diferente. Ainda havia muito trabalho a fazer, mas as janelas brilhavam, o piso tinha sido varrido e esfregado, e o cheiro de mofo tinha sido substituído pelo aroma de limpeza e pelo perfume das ervas silvestres que Marina tinha colhido e pendurado para secar. Helena apareceu mais claramente quando o crepúsculo chegou, sentando-se à mesa da cozinha enquanto Marina preparava uma refeição simples. Obrigada, disse Helena suavemente. Por quê? Por não ter fugido. Por ter ficado. Por tornar esta casa um lar novamente, mesmo que seja apenas para você. Faz muito tempo desde que houve vida aqui. Marina olhou ao redor da cozinha, vendo-a com novos olhos. Talvez seja um lar para nós duas, disse. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina estranha mas reconfortante. Marina acordava com o sol, preparava café no fogão a lenha que tinha conseguido acender depois de várias tentativas frustradas e alguns vídeos de YouTube carregados laboriosamente no sinal fraco do celular. Helena aparecia no final das manhãs, quando a casa aquecia e as sombras se alongavam de formas que facilitavam sua manifestação. Elas conversavam enquanto Marina trabalhava, consertando portas, substituindo vidros quebrados, pintando paredes. Dona Teresa vinha 3 vezes por semana, sempre trazendo algo, sementes para plantar, mudas de ervas, pães caseiros que sua neta fazia. Ela nunca demonstrava surpresa quando Marina falava com o ar aparentemente vazio, ou quando objetos se moviam sutilmente sem explicação física. A mulher mais velha tinha uma aceitação pragmática do sobrenatural que Marina achava refrescante. Minha avó costumava dizer que o mundo é fino aqui, Dona Teresa comentou um dia, enquanto ajudava Marina a restaurar o jardim. Fino entre o que vemos e o que não vemos. As montanhas, a solidão, a antiguidade dos lugares, tudo isso adelgaça o véu. Há lugares no mundo onde os mortos podem descansar mais facilmente, e há lugares onde eles se demoram. Esta casa é um desses lugares de demora. Marina tinha começado a entender isso. Não era apenas Helena. Havia momentos em que ouvia música tocando fracamente de algum lugar indefinido, uma valsa antiga, tocada num piano que não existia mais. Às vezes, ao passar por certos cômodos, sentia ondas de emoção que não eram suas, alegria repentina perto da janela da sala, onde Helena disse que costumava sentar para costurar, melancolia profunda no quarto principal, onde ela tinha passado seus últimos dias, paz tranquila na varanda, onde o casal tomava café nas manhãs. Você não tem medo? Helena perguntou certa noite, enquanto estavam sentadas na varanda dos fundos, observando as estrelas. De viver com uma morta? Marina considerou a pergunta seriamente. Não. Deveria ter, suponho. Mas você é mais viva do que muitas pessoas que conheci em São Paulo. Pelo menos você é honesta sobre o que é, sobre o que sente. As pessoas lá usavam máscaras tão elaboradas que às vezes eu duvidava que houvesse alguém real por baixo. Conte-me sobre sua vida antes, Helena pediu. Você fala sobre fugir, sobre estar cansada, mas nunca conta os detalhes. Então Marina contou. Falou sobre a faculdade de Direito, onde tinha sido uma das melhores alunas, movida por uma determinação feroz de provar seu valor. Sobre conhecer Ricardo no 2º ano de prática, ele também advogado,
ambicioso e charmoso de uma forma que a fazia sentir-se escolhida. Sobre o casamento rápido, a lua de mel em Paris, os primeiros anos que pareciam perfeitos vista de fora. Mas por dentro estava oco, Marina admitiu, sua voz baixa. Ricardo amava a ideia de mim. A advogada bem-sucedida, a esposa apresentável, a parceira que fazia ele parecer bem. Mas não me amava de verdade. E eu estava tão ocupada tentando ser tudo o que todos esperavam que nem percebi que tinha me perdido no processo. As rachaduras começaram quando Marina quis ter filhos e Ricardo sempre encontrava desculpas para adiar. Depois ficou claro que havia outras mulheres, nunca nada sério, ele insistia, apenas distrações. Como se isso tornasse menos doloroso. O divórcio foi brutal e público, manchando a reputação de ambos no competitivo mundo jurídico de São Paulo. E então minha mãe ficou doente, Marina continuou, lágrimas escorrendo livremente agora. Câncer de pâncreas. 6 meses do diagnóstico à morte. Eu tentei estar presente, tentei cuidar dela enquanto mantinha minha carreira, mas não consegui fazer nenhuma das duas coisas bem. Estava com ela quando morreu, mas sei que a decepcionei. Ela queria que eu fosse feliz, e tudo que eu consegui ser foi bem-sucedida. E nem isso no final. Helena ouviu tudo em silêncio, e quando Marina terminou, disse simplesmente: a felicidade não é algo que você conquista. É algo que você permite. Como assim? Eu passei minha vida mortal tentando ser a esposa perfeita, a dona de casa perfeita. Augusto era um bom homem, mas tinha expectativas, como todos os homens daquela época. E eu me moldei para atendê-las, sacrificando partes de mim mesma que achava que não se encaixavam. Quando fiquei doente, passei meus últimos meses arrependida, não do amor que dei, mas de todo o amor que não dei a mim mesma. As palavras pairaram no ar entre elas como pássaros em voo. Marina sentiu algo se deslocar dentro dela, um peso que carregava tanto tempo que tinha esquecido que estava lá. É por isso que você ficou? Perguntou suavemente. Porque ainda tinha coisas não resolvidas consigo mesma? Parcialmente. Mas também porque tinha medo. Medo do que viria depois. Medo de deixar o único lugar onde me sentia segura, mesmo que essa segurança fosse uma ilusão. Acabei criando minha própria prisão. E agora? Você ainda está presa. Helena sorriu, e havia uma tristeza antiga naquele sorriso. Menos do que antes. Desde que você chegou, sinto os laços afrouxando. Como se sua presença, sua própria jornada de cura, estivesse me ajudando também. É estranho, não é? 2 fantasmas ajudando um ao outro a se tornarem reais novamente. Eu não sou um fantasma, Marina protestou levemente. Não? Você não estava se escondendo do mundo, tornando-se transparente, desaparecendo aos poucos. Somos mais parecidas do que imagina. Marina não tinha resposta para isso. Ficaram em silêncio, 2 mulheres perdidas em seus próprios pensamentos, enquanto a noite se aprofundava ao redor delas. 3 meses se passaram desde que Marina chegara à casa. O outono tinha dado lugar ao inverno, e as manhãs agora amanheciam cobertas por uma névoa espessa que demorava a dissipar. A casa tinha sido transformada, não completamente restaurada, mas definitivamente habitável. Marina tinha aprendido mais sobre carpintaria, encanamento e eletricidade naqueles 3 meses do que em toda sua vida anterior. Suas mãos, antes manicuradas para reuniões corporativas, agora tinham calos e arranhões. E ela nunca tinha se sentido tão viva. A relação com Helena tinha evoluído para algo que Marina não conseguia definir adequadamente. Não era amizade no sentido tradicional, como você pode ser amiga de alguém que morreu décadas antes de você nascer. Mas também não era simplesmente coabitação com o fantasma. Era algo mais profundo, mais complexo. Helena se tornará confidente, conselheira, presença constante. E Marina percebeu que estava começando a depender daquela presença de uma forma que a preocupava. Você precisa voltar ao mundo dos vivos, Helena disse uma manhã, enquanto Marina tomava café e revisava uma lista de reparos ainda necessários. Não literalmente, como eu preciso, mas figurativamente. Você está se isolando demais. Eu vim para cá justamente para isso, Marina respondeu, um pouco defensiva. Para ficar longe das pessoas. Não. Você veio para curar. Mas cura não significa isolamento perpétuo. Significa processar, entender, e então reconectar de formas mais saudáveis. Marina sabia que Helena tinha razão, mas a ideia de voltar a interagir com o mundo além de Dona Teresa e das ocasionais idas à cidade para suprimentos a deixava ansiosa. Aqui, nesta bolha que tinha criado,
Ela estava segura. Ninguém julgava, ninguém exigia, ninguém a decepcionava. Como se lendo seus pensamentos, Helena continuou: segurança não é o mesmo que vida. Eu aprendi isso tarde demais. Não cometa o mesmo erro. Foi Dona Teresa quem forçou a questão. Ela apareceu numa tarde com uma proposta. Há uma festa na cidade no próximo sábado. Uma celebração do solstício de inverno, meio pagã, meio católica, totalmente caipira. Música, comida, dança. Você deveria ir. Eu não conheço ninguém. Marina protestou fracamente. Melhor razão ainda para ir. Como vai conhecer alguém se fica aqui escondida? Dona Teresa tinha um jeito de fazer as coisas parecerem óbvias que irritava e encantava Marina ao mesmo tempo. E não aceito não como resposta. Passo para buscá-la às 7. No sábado, Marina se viu sentada desconfortavelmente no banco de passageiro da caminhonete de Dona Teresa, vestindo o mais festivo que tinha, uma blusa de algodão limpa e calças que não estavam manchadas de tinta. A praça da cidade estava transformada com luzes coloridas penduradas entre as árvores, barracas vendendo comidas tradicionais, e um pequeno palco onde uma banda local tocava forró. Era avassalador. O barulho, as pessoas, a energia coletiva de centenas de corpos em um espaço relativamente pequeno. Marina sentiu o instinto imediato de fugir, mas Dona Teresa segurou firmemente pelo braço e a conduziu através da multidão, apresentando-a aparentemente metade da população da cidade. Esta é Marina, comprou a antiga casa do Sr. Augusto. E as pessoas acenavam, cumprimentavam, algumas curiosas sobre a mulher da cidade grande que tinha escolhido se enterrar no interior, outras simplesmente amigáveis sem segundas intenções. Foi quando Marina conheceu Daniel. Ele estava numa das barracas de comida, servindo caldo de feijão em canecas de alumínio, e tinha um sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Quando Dona Teresa fez as apresentações, ele apertou a mão de Marina com firmeza calorosa. Então você é a corajosa que está reformando aquela casa sozinha. Dona Teresa não para de falar sobre você. Corajosa não é a palavra que eu usaria, Marina respondeu, surpresa de encontrar-se sorrindo de volta. Talvez desesperada seja mais preciso. Daniel riu, um som genuíno que fez algo em Marina se descontrair um pouco. Às vezes desespero e coragem são a mesma coisa, não acha? Eles conversaram enquanto a festa continuava ao redor deles. Daniel era professor na escola local, ensinava história e literatura para adolescentes que ele descrevia com afeição exasperada. Tinha voltado para a cidade natal após anos na capital, cansado do ritmo, querendo algo mais conectado, mais real. Igual a você, ele observou. Igual a mim, Marina concordou. Quando a banda começou a tocar algo mais lento, Daniel estendeu a mão. Dança comigo. Marina não dançava há anos. Tinha esquecido como era sentir a música movendo seu corpo, como era deixar-se ser guiada por outra pessoa sem medo ou cálculo. Eles dançaram, e era desajeitado e perfeito ao mesmo tempo. Dona Teresa a deixou em casa perto da meia-noite. Marina entrou flutuando, suas bochechas doendo de tanto sorrir. Helena estava esperando na sala, materializada mais solidamente do que Marina tinha visto em semanas. Você parece feliz, Helena observou, e havia algo em sua voz, alegria genuína, mas também uma nota de melancolia. Estou. Conheci alguém. Não sei se é algo, provavelmente não é nada, mas foi bom. Sentir-me humana novamente. É algo, Helena disse suavemente. E você merece isso. Elas ficaram em silêncio por um momento, e então Helena falou novamente, sua voz mais fraca. Marina, preciso lhe contar algo. Sinto que meu tempo aqui está acabando. O coração de Marina apertou. O que você quer dizer? Desde que você chegou, tenho sentido mudanças. Como se os laços que me prendiam aqui estivessem se desfazendo. Sua cura está me curando também, de certa forma. Está me mostrando que é possível deixar ir, seguir em frente. E eu estou começando a sentir um chamado. Algo além daqui, algo que sempre esteve esperando mas que eu estava com muito medo de responder. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você vai me deixar sozinha? Oh, minha querida, Helena disse, e pela primeira vez desde que se conheceram, estendeu a mão. Marina sentiu algo, não exatamente toque físico, mas uma pressão suave, uma sensação de presença. Você não ficará sozinha. Você tem Dona Teresa, pode ter Daniel, terá outras pessoas. Você está viva, Marina. Verdadeiramente viva pela primeira vez em anos.
E eu preciso seguir em frente, finalmente fazer o que deveria ter feito há 3 décadas. Quando? Não sei exatamente. Mas em breve. Talvez quando você não precisar mais de mim. Eu sempre vou precisar de você, Marina sussurrou. Não, você não vai. E isso é bom. Isso significa que você está curada. O inverno se aprofundou, trazendo geadas que transformavam a paisagem em algo etéreo e cristalino. Daniel começou a visitar regularmente, ajudando Marina com reparos maiores que requeriam 2 pessoas. Ele nunca perguntou sobre Helena diretamente, mas Marina notou que ele às vezes pausava, como se ouvisse algo que ela não conseguia captar, ou olhava para cantos vazios com uma expressão pensativa. Você sente ela, não sente? Marina perguntou um dia, enquanto trabalhavam juntos para consertar um trecho do telhado. Daniel não fingiu não entender. Às vezes. Há uma presença aqui, algo gentil. Não me assusta. Na verdade, é reconfortante, de certa forma. Como se a casa estivesse cuidando de nós enquanto cuidamos dela. Marina contou-lhe sobre Helena então, não tudo, não os detalhes completos de suas conversas noturnas, mas o suficiente. Esperava ceticismo ou preocupação, mas Daniel simplesmente assentiu. Minha avó costumava dizer que alguns espíritos ficam porque têm trabalho inacabado. Não necessariamente vingança ou drama, como nos filmes. Às vezes é apenas amor não resolvido, ou lições não aprendidas. Parece que Helena ficou porque precisava ensinar algo, ou aprender algo. E talvez você tenha chegado na hora certa para ambas. A relação entre Marina e Daniel cresceu naturalmente, sem pressa ou pressão. Eles caminhavam pela propriedade, conversavam por horas sobre tudo e nada, compartilhavam refeições simples na cozinha restaurada. Ele a beijou pela primeira vez numa tarde chuvosa, quando estavam presos dentro de casa, e foi tão diferente dos beijos calculados do seu casamento que Marina quase chorou. Desculpe, Daniel disse, recuando. Fui muito rápido. Não, Marina respondeu, puxando de volta. Foi perfeito. Helena observava o desenvolvimento desse romance com aprovação óbvia. Ela aparecia menos frequentemente agora, e quando aparecia, era cada vez mais translúcida, como se estivesse gradualmente se tornando parte da luz em vez de algo separado dela. Ele é bom para você, Helena disse uma noite, depois que Daniel tinha ido embora. Gentil, paciente, presente. Tudo o que você merece. Estou com medo, Marina admitiu. De estragar tudo, como estraguei antes. Você não estragou seu casamento. Ele estava quebrado desde o início, apenas levou tempo para os rachadura aparecerem. Com Daniel, você está construindo algo novo, com uma base diferente. E você é uma pessoa diferente agora. Era verdade. Marina mal reconhecia a mulher que tinha chegado àquela casa 6 meses atrás, exausta, quebrada, escondendo-se do mundo. A mulher que ela era agora tinha terra sob as unhas e sol na pele. Dormia profundamente e acordava descansada. Ria facilmente e chorava sem vergonha. Estava, como Helena tinha dito, verdadeiramente viva. Foi numa noite de lua cheia que Helena disse que era a hora. Marina acordou e a encontrou na varanda, banhada por luz prateada, mais sólida e brilhante do que nunca tinha parecido. É esta noite, Helena disse simplesmente. Marina sentiu o pânico subir. Mas eu não estou pronta. Ainda há tanto que eu queria falar com você, tanto que eu queria agradecer. Você já agradeceu, de 1000 pequenas formas. E não há mais nada que precise ser dito. Você sabe tudo o que precisa saber. Como eu sei que você vai ficar bem? Para onde você vai? Helena sorriu, e era um sorriso de paz genuína. Vou para onde deveria ter ido há muito tempo. Vou encontrar Augusto, e vou encontrar a mim mesma, a versão de mim que poderia ter sido se não tivesse tido tanto medo. E vou ficar bem, Marina. Finalmente, vou ficar bem. Elas caminharam juntas pelo jardim que Marina tinha restaurado, passando pelas roseiras que tinham sido podadas e agora esperavam a primavera para florescer novamente. Pararam junto ao córrego, onde a água refletia a lua em fragmentos dançantes. Você me salvou, sabe, Helena disse. Eu estava tão perdida, tão presa em meu próprio medo e arrependimento. Mas ver você chegar, ver você lutar, ver você se curar, isso me mostrou que é possível. Que nunca é tarde demais para deixar ir o que nos prende. Você me salvou também, Marina respondeu, lágrimas correndo livremente agora. Eu teria me perdido aqui sozinha.
Teria me tornado apenas outro tipo de fantasma. Mas você não se perdeu. Você se encontrou. E agora vai viver, de verdade, da forma que eu não consegui. Vai amar esse homem bom, vai fazer desta casa um lar, vai conectar-se com esta comunidade. Vai ser feliz, Marina. Prometa-me que vai ser feliz. Eu prometo. Se você prometer que vai finalmente descansar. Prometo. Elas ficaram paradas juntas por mais um momento, e então Helena começou a desvanecer. Não foi súbito ou dramático. Foi gradual, como a névoa da manhã se dissipando sob o calor do sol. Ela se tornou luz, então se tornou parte da luz, então não estava mais lá. Marina ficou sozinha junto ao córrego, a luz da lua iluminando seu rosto molhado de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza, percebeu. Ou pelo menos não apenas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de libertação, de um capítulo fechando e outro começando. Voltou para casa, sua casa agora, verdadeiramente sua, e pela primeira vez desde que chegará, não sentiu o peso da solidão. A casa estava vazia, mas não estava oca. Estava cheia de memórias, de possibilidades, de futuro. A primavera chegou com uma explosão de cores. As roseiras que Marina tinha cuidado durante o inverno explodiram em flores cor-de-rosa e vermelhas. A horta que ela tinha plantado com sementes fornecidas por Dona Teresa começou a produzir vegetais. Os pássaros voltaram, enchendo os dias com seus cantos. E Marina floresceu junto com tudo isso. Daniel tinha praticamente se mudado para casa, embora mantivesse seu apartamento na cidade por questões práticas relacionadas ao trabalho. Eles tinham encontrado um ritmo confortável. Ele ensinava durante a semana e vinha para casa nas tardes e fins de semana. Ajudava com os trabalhos mais pesados, e Marina o ensinava a cozinhar no fogão a lenha. Eles liam juntos nas noites frescas, faziam amor nas manhãs preguiçosas, e construíam, tijolo por tijolo, algo sólido e real. Você parece diferente, Daniel observou uma manhã, enquanto tomavam café na varanda. Mais leve, de alguma forma. Marina sabia ao que ele se referia. A partida de Helena tinha deixado um vazio, mas era um vazio limpo, não o tipo de ausência dolorosa que corrói. Era como quando uma ferida finalmente sara, o lugar ainda está sensível, mas não dói mais. Acho que finalmente deixei ir o que estava me segurando, ela respondeu. Não apenas Helena, mas tudo. O passado, os arrependimentos, a pessoa que eu achava que deveria ser. Dona Teresa se tornará uma presença constante em suas vidas, aparecendo com pães frescos, conselhos não solicitados, e um senso aguçado de quando era hora de deixá-los sozinhos. Ela nunca mencionou Helena diretamente, mas Marina notou que ela às vezes deixava flores frescas em lugares específicos da casa. A janela da sala onde Helena costumava costurar, o quarto onde ela tinha morrido. Ela encontrou paz. Dona Teresa perguntou um dia, quando estavam sozinhas no jardim. Sim, Marina respondeu com certeza. Ela seguiu em frente. Finalmente. Dona Teresa assentiu, satisfeita. Bom. Era a hora. E você? Encontrou sua paz? Marina olhou ao redor, para a casa que tinha restaurado, para o jardim que tinha plantado, para a vida que tinha construído. Estou encontrando. Um dia de cada vez. Isso é tudo que podemos fazer, não é? Um dia de cada vez. Marina começou a se envolver mais com a comunidade. Ofereceu seus serviços legais gratuitamente para pessoas da cidade que precisavam de ajuda com documentações, disputas de propriedade, questões trabalhistas. Não era o tipo de direito corporativo de alto risco que tinha praticado em São Paulo, mas era mais gratificante de formas que ela nunca tinha imaginado. Estava fazendo diferença direta na vida das pessoas, vendo o impacto imediato de seu trabalho. Daniel sugeriu que ela poderia dar aulas na escola, não tempo integral, mas talvez workshop sobre direitos civis, cidadania, como navegar o sistema legal. Marina aceitou, e descobriu que adorava ensinar. Os adolescentes eram desafiadores e inspiradores em medidas iguais, e ela se encontrava energizada pelas interações em vez de drenada por elas. Uma tarde, quase um ano depois de ter chegado à casa, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era seu ex-marido, Ricardo. Ela quase não atendeu, mas algo, curiosidade, talvez, ou talvez apenas a confiança de que ele não poderia mais machucá-la, a fez aceitar a chamada. Marina. A voz dele soou mais velha, cansada. Eu sei que não tenho direito de ligar, mas... eu precisava me desculpar. Pelo que fiz, pelo que não fiz. Você merecia muito melhor.
Marina sentiu uma variedade de emoções, mas nenhuma delas era raiva ou dor que esperava. Era mais como olhar para uma fotografia antiga, reconhecimento sem investimento emocional. Eu sei que merecia. Ela respondeu calmamente. Mas obrigada por dizer. Espero que você encontre o que está procurando, Ricardo. Quando desligou, Daniel estava na porta, uma expressão questionadora no rosto. Marina sorriu e foi até ele. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo ótimo. Era apenas um fantasma diferente. Um que eu nem percebi que ainda estava me assombrando até ele aparecer e eu perceber que não assombra mais. Naquela noite, deitados juntos na cama que Marina tinha comprado para substituir a velha que veio com a casa, Daniel perguntou: Você sente falta de São Paulo? Da sua vida antiga? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Eu sinto falta de algumas coisas. Sinto falta da minha mãe, mas sentiria falta dela em qualquer lugar. Sinto falta ocasionalmente da conveniência da cidade, de poder pedir comida às 3 da manhã ou assistir a um filme no cinema. Mas minha vida antiga? Não. Aquilo não era vida. Era apenas existência de alta velocidade. E agora? Agora eu estou viva. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou verdadeiramente viva. Marina pensou em Helena naquele momento, imaginando-a finalmente em paz, finalmente livre. E enviou uma gratidão silenciosa para o fantasma que tinha se tornado sua amiga, sua professora, sua salvadora. Helena tinha razão, às vezes precisamos encontrar outros fantasmas para nos ajudar a deixar de ser um. 2 anos se passaram desde que Marina comprara a casa isolada para sumir. Mas ela não tinha sumido, tinha sido encontrada. Encontrada por um lugar, por uma comunidade, por um amor, e mais importante, por si mesma. A casa agora estava completamente restaurada. As paredes tinham sido pintadas em tons quentes de amarelo e terracota. O jardim estava exuberante, uma mistura de flores ornamentais e vegetais práticos. A horta produzia mais do que Marina e Daniel podiam consumir, então ela começara a vender o excedente no mercado da cidade aos sábados. O telhado estava sólido, as janelas vedadas, e o sistema elétrico finalmente funcionava confiavelmente. Mas mais importante que as mudanças físicas eram as invisíveis. Marina tinha se casado com Daniel numa cerimônia simples no jardim, apenas família próxima e amigos. Dona Teresa tinha chorado durante todo o evento, proclamando que sempre soube que eles eram perfeitos um para o outro. Marina tinha rido e concordado, pensando em como a vida era estranha. Ela tinha vindo para cá para escapar do amor, e tinha encontrado um amor mais verdadeiro do que jamais imaginara possível. Ela ocasionalmente pensava em Helena. Às vezes, em manhãs nebulosas, achava que via um vulto na varanda, ou ouvia o eco distante de uma valsa antiga. Mas nunca mais viu o fantasma claramente. E isso estava bem. Helena tinha seguido em frente, como deveria. Como todos deveríamos eventualmente. Marina mantinha contato com algumas pessoas de sua vida anterior em São Paulo. Algumas amizades tinham sido genuínas sob as camadas de networking profissional, e essas ela cultivava através de chamadas ocasionais e visitas raras. Ela tinha voltado à cidade uma vez, para resolver alguns assuntos legais finais, e tinha ficado surpresa com quanta barulheira e a velocidade a incomodavam agora. Aquilo que antes era normal, até emocionante, agora parecia excessivo, exaustivo. Não sei como aguentei isso por tanto tempo. Ela tinha comentado com Daniel durante a viagem de volta. Porque você não sabia que havia outra opção, ele respondeu. Às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar. O trabalho legal voluntário de Marina na comunidade tinha crescido organicamente. Ela agora operava efetivamente um escritório de advocacia de parte-tempo, ajudando pessoas com casos que nunca poderiam pagar um advogado tradicional. Não pagava tanto quanto sua carreira corporativa, mas a satisfação era imensamente maior. Ver uma família conseguir resolver uma disputa de herança injusta, ou ajudar um trabalhador a receber os direitos negados, valia mais do que qualquer bônus que ela tinha recebido em São Paulo. Uma tarde de outono, Marina estava no jardim quando uma mulher desconhecida apareceu na entrada da propriedade. Ela era jovem, talvez uns 30 anos, e tinha aquele olhar que Marina reconhecia bem, o olhar de alguém no limite de seu próprio colapso. Posso ajudar? Marina perguntou gentilmente, aproximando-se. A mulher hesitou, então as palavras saíram em torrente. Meu nome é Júlia. Eu vi seu trabalho na cidade. Ouvi as pessoas falando sobre você. Sobre como você largou tudo em São Paulo e recomeçou aqui. E eu estou onde você estava. Não aguento mais.
Meu casamento está acabando, meu trabalho está me matando, e eu sinto que estou desaparecendo. Sei que é invasivo aparecer assim, mas eu precisava falar com alguém que entende. Marina sentiu uma onda de compaixão. Ela levou Júlia para dentro, fez chá e ouviu. Ouviu sobre o marido emocionalmente distante, sobre a carreira em publicidade que consumia 80 horas por semana, sobre a sensação de estar em uma esteira rolante que nunca parava. Era como ouvir sua própria história contada por outra voz. O que eu faço? Júlia perguntou finalmente, lágrimas correndo pelo rosto. Como eu saio disso? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Eu não posso dizer o que você deve fazer. Cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho. Mas posso dizer o que funcionou para mim. Eu parei de tentar consertar a vida que tinha e comecei a construir uma nova. Isso significou mudanças drásticas, sim. Mas também significou honestidade brutal comigo mesma sobre o que eu realmente queria versus o que achava que deveria querer. Elas conversaram por horas. Marina não ofereceu soluções fáceis ou promessas falsas. Mas ofereceu algo talvez mais valioso, a prova de que era possível recomeçar, que não era tarde demais, que havia vida após o colapso. Quando Júlia finalmente foi embora, com uma promessa de manter contato, Daniel encontrou Marina na varanda, olhando para o sol se pondo atrás das montanhas. Você foi incrível com ela, ele disse, abraçando-a por trás. Eu sei como é, Marina respondeu. E acho que há um propósito nisso tudo. Em tudo que passei, em conhecer Helena, em encontrar este lugar. Talvez seja para que eu possa ajudar outras pessoas a encontrarem seu caminho. Você acha que Helena sabia que você faria isso? Marina sorriu. Acho que Helena sabia muitas coisas, incluindo que eu precisava dela tanto quanto ela precisava de mim. E que, eventualmente, ambas seguiríamos em frente, ela para o que quer que venha depois, e eu para uma vida real, vivida completamente. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Daniel, ouvindo sons noturnos da floresta através da janela aberta, Marina sentiu uma gratidão profunda. Gratidão pela crise que a forçara a mudar, pela casa que a acolhera, pelo fantasma que a guiara, pelo homem que a amara, pela comunidade que a aceitara. Ela tinha comprado uma casa isolada para sumir, mas não estava sozinha. E descobriu que sumir não era o que precisava. Precisava se encontrar. E tinha encontrado, não apenas a si mesma, mas um propósito, uma família, um lar. Marina fechou os olhos, um sorriso nos lábios. Amanhã haveria mais trabalho na horta, mais casos legais para revisar, mais aulas para preparar. Haveria café na varanda com Daniel, talvez uma visita de Dona Teresa com notícias da cidade, a vida ordinária e extraordinária que tinha construído. E em algum lugar além do véu entre mundos, ela imaginou Helena sorrindo também, finalmente em paz, sabendo que seu último ato antes de partir tinha sido ajudar outra alma perdida a encontrar seu caminho de volta para casa. A casa não era mais isolada, era um farol. Um lugar onde pessoas quebradas podiam vir curar. Onde fantasmas, literais e metafóricos, podiam finalmente descansar. Onde vidas podiam recomeçar. Marina tinha vindo para sumir, mas tinha encontrado uma razão para permanecer visível. E isso fazia toda a diferença.